Bem-vindos ao canal Ouvindo Sobrenatural. Se você gosta de relatos sobrenaturais, inscrevam-se no nosso canal para não perder nenhum vídeo e ative o sininho. Deixe seu like e sua opinião nos comentários. Envie seu relato para o e-mail abaixo. Muito obrigada! Desde pequeno, eu ouvi minha mãe contar sobre a precisão das almas que saía pelas estradas na quaresma. Ela dizia que quando a noite ficava muito quieta e o vento mudava de um jeito, os mortos levantavam das covas e caminhavam em fila, segurando velas que não faziam sombras. Não falavam nada, não olhavam para os lados, só andavam devagar, como se tivessem presos num sonho. Quem cruzasse com eles e não rezasse podia adoecer, ou até mesmo ser levado junto. Eu cresci ouvindo essa história, mas nunca tinha visto nada. No fundo, sempre quis ver. Queria saber se era verdade ou só conversa para assustar crianças. Então, numa noite de sexta-feira da quaresma, tomei coragem e fui até a estrada velha, onde diziam que a precisão passava. O céu estava escuro, sem lua. O vento soprava gelado, fazendo as árvores estalarem. Fiquei parado ali, olhando pro nada, esperando alguma coisa acontecer. O tempo passou e eu comecei a achar que era tudo bobagem. Mas, de repente, o vento sumiu. O silêncio ficou tão grande que até meu coração parecia bater mais alto. Foi aí que eu vi, lá na curva, apareceram umas sombras brancas, se mexendo devagar. Não dava para ver os rostos, só aquelas túnicas esvoaçando e as velas acesas sem fazer luz de verdade. Um cheiro estranho de vela queimada tomou o ar. Meu corpo travou, minhas pernas queriam correr, mas não obedeciam. Lembrei do que minha mãe dizia, apertar os olhos e comecei a rezar baixinho, com a voz tremendo. Quando criei coragem para abrir os olhos de novo, não tinha mais ninguém. Só o cheiro de cera queimada ainda estava ali. Depois daquela noite, nunca mais saí de casa depois do anoitecer, na quaresma. E até hoje, quando o vento para do nada, eu abaixo a cabeça e fecho os olhos, porque sei que eles estão passando. Nos dias que se seguiram, tentei esquecer o que vi. Convenci a mim mesmo que tinha sido coisa da minha cabeça. Um jogo de sombras, um medo bobo que me pregou uma peça. Mas no fundo, eu sabia a verdade. Na manhã seguinte, minha mãe percebeu que eu andava calado. Perguntou se eu estava doente, se tinha acontecido alguma coisa. Não consegui contar, porque se eu falasse, era como se eu desse mais força para aquilo. Então, só balancei a cabeça e disse que estava tudo bem, mas não estava. Toda noite, eu dormia com a sensação de que alguma coisa me observava pela janela. O vento, que antes era só um vento, agora me dava arrepios. E aquele cheiro de vela queimada, às vezes, do nada, ela voltava. No meio do dia, na cozinha, na varanda, um cheiro fraco, mas que fazia meu peito apertar. Então, um vizinho morreu. Seu João, um velho que morava sozinho perto do rio. Disseram que ele estava bem, mas do nada adoeceu. Ficou fraco, sem conseguir comer, e em poucos dias se foi. Quando minha mãe soube, suspirou e ficou pensativa. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café, expliquei que tinha visto a precisão e perguntei por que aquelas almas aparecem na quaresma. Ela parou por um instante, mexeu o café devagar e respirou fundo, antes de responder. Disse que essas almas aparecem porque é um tempo de penitência, um tempo em que os vivos tentam se purificar, mas também um tempo em que os mortos não tiveram descanso, voltam para vagar. Explicou que são espíritos de gente que partiu com pecados não confessados, que morreram devendo orações, que deixaram este mundo sem se acertar com Deus. Continuou dizendo que essas almas caminham entre os vivos buscando paz, tentando rezar pelo que não rezaram em vida. Algumas só passam, seguem seu caminho sem incomodar ninguém. Outras, porém, vêm buscar companhia. Os que estão fracos, os que não rezam, os que olham demais para o que não deviam, esses correm riscos de serem levados. Finalizou dizendo que, por isso, durante a quaresma, o melhor a se fazer é evitar estradas desertas, não sair depois do anoitecer, e, se o vento parar de repente, fechar os olhos e rezar. Naquela noite, antes de dormir, botei um copo de água e uma vela na janela, como minha mãe sempre fazia na quaresma. Ela dizia que era para as almas não ficarem com sede, para que seguissem seu caminho sem olhar para a gente. Fechei os olhos e rezei, como naquela noite na estrada.
Desde então, nunca mais senti o cheiro de vela queimada, mas o medo ficou, porque agora eu sei que a história da minha mãe era verdade, e tem coisas que a gente não deveria querer ver.